Voltamos com a notícia de frente de 7 horas e 7 minutos. Vamos para o seu destaque. O meu destaque é uma notícia boa, né? É com relação àquele repasse da VI, possível repasse de VI, pagamento de VI de R$35 mil aos membros do Tribunal de Contas do Estado, mais secretários de Estado, secretários adjuntos. Isso, de certa forma, não vai acontecer no entendimento, pelo menos, da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral Augusto Aras, né? Foi protocolado ontem, exatamente, uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, solicitando a suspensão disso, né? Ou não o pagamento dessa VI. E esse recurso que seria pago aos membros do Tribunal de Contas do Estado e aos secretários, na ordem de R$7.800.000 ao ano, será destinado ao combate ao Covid-19. Então, sem dúvida alguma, quem ganha com isso é a sociedade. Quando nós gritamos aqui, eu lá no Cidade Alerta, e de certa forma os jornalistas e as pessoas e a sociedade acabou gritando com relação a esse escândalo de imoralidade, né? Foi exatamente isso, exatamente esse entendimento que teve o Augusto Aras. Primeiro, ele usa dois argumentos para poder justificar o não repasse dessa verba indenizatória. Primeiro, que é inconstitucional, né? Fere todos os artigos da Constituição, né? Incabível. Inclusive, o próprio Observatório Social também já tinha alertado com relação a isso, mas ninguém deu atenção. Teve que chegar lá em cima para poder ter esse entendimento, lá na Procuradoria-Geral da República, né? E o outro ponto que eu acho extremamente importante, que é o ponto pelo qual eu fiz o vídeo, eu acabei fazendo os meus comentários, né, e chamando a atenção da sociedade como um todo para que realmente surtisse esse efeito que nós estamos escolhendo hoje, é a questão ética, né? A questão ética, porque inclusive ele diz assim, representa contrariedade, palavras do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? Essa verba indenizatória representa contrariedade à ética republicana, pautada pela moralidade administrativa, ou seja, vai na contramão exatamente a tudo, em meio a uma situação que nós passamos hoje, né? A tudo que se diz bom sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista da moralidade. Mas, infelizmente, esse é apenas um ponto que nós temos hoje aqui no estado de Mato Grosso, sendo, de certa forma, bloqueada pela Procuradoria-Geral da República no entendimento aí do Augusto Aras. Nós temos inúmeras situações em que, por conta de uma suposta legalidade, né, viabilizam imoralidades. Isso é fato, isso tem em poderes, isso tem na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Nós estamos cansados de acompanhar isso. Diga-se de passagem, agora, numa situação dessa que nós temos aí, falta de dinheiro para comprar equipamentos de respiratórios, de máquina de respiração mecânica, né? Falta de insumos. O governo federal já disse que está com falta de dinheiro para isso, né? Não tem como chegar esses equipamentos aos profissionais de saúde. E, do outro lado, nós temos aí um fundo eleitoral bilionário que também não está sendo utilizado e que poderia ter sido utilizado, poderia estar sendo utilizado para poder combater o Covid-19. Então, são incoerências, né, que a gente vem acompanhando, vem denunciando e, pelo menos agora, no entendimento da Procuradoria, nesse caso específico aqui, da verba indenizatória, que, segundo Augusto Aras, é um artifício utilizado nesse caso especificamente para poder burlar a questão do teto constitucional, o que é um assinte no Brasil. Como é que pode você ter um teto constitucional e não ser respeitado, inclusive por membros da própria Justiça? O que é um absurdo, né? Simplesmente é um absurdo. Mas acabam burlando e fazendo aquele baú de privilégios que todos nós sabemos que existem muitos e eles não abrem mão, né? E criando toda essa situação, esse impasse de imoralidade que nós vemos falando aqui já há muito tempo. Então, a situação é exatamente essa e eu acho que o procurador age de forma correta do ponto de vista ético, sem dúvida alguma. Certo. Vamos então? Acabou. Sexta-feira, final de semana. A gente recomenda aí que as pessoas, principalmente aquelas pessoas de risco, né, os idosos, a gente tem visto tanto idoso aí no transporte coletivo, tanto idoso se arriscando, principalmente nesses CRAs, gente, CRAs lotado. Calma, mais uma vez, tá? Que o governo vai divulgar tudo como vai ser retirado. Não precisa fazer fila em CRAs. Só mais uma última informação aqui, Nayara. É um decreto do governo do estado que revela a preocupação com o avanço do coronavírus e, de certa forma,
dar razão àquela manifestação do Ministério Público falando sobre o número não suficiente de leitos aqui. O decreto é o seguinte: ele autoriza em caráter excepcional a contratação de leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, não é? Adulto e pediátrico, e leitos clínicos de enfermaria, também adulto e infantil, no âmbito dos hospitais filantrópicos e privados, como medida para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional em decorrência do coronavírus. Então, fica claro aí o seguinte, que o governo do estado está preocupado que podem faltar leitos de UTI e até de enfermaria, porque vai contratar, inclusive, essas instalações de enfermaria e leitos de UTI, não só nos filantrópicos, mas também em hospitais particulares, o que acaba reforçando o que disse lá o Ministério Público, falando, olha, tem poucos leitos se essa crise do coronavírus avançar mais ainda. Essa é a grande preocupação. É a nossa grande preocupação. Vamos então, Lúcio, bom fim de semana. Bom dia, bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigada, a gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Você fica agora com o Jornal da Manhã.